Vamos lá, vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Como no sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como no sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Sim, Senhor Jesus, nós queremos, no início desta nosso encontro de catequese, nós queremos pedir a graça do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos dar a graça, Jesus, de nós podermos buscar a Tua presença, que nós possamos caminhar sempre contigo. Nós queremos, nesta tarde, agradecer pelo dom da vida, agradecer pela saúde, porque o Senhor nos mantém vivos, o Senhor nos mantém de pé para podermos te louvar, para podermos proclamar a Tua glória, proclamar o Teu louvor. Obrigado, Jesus, pela vida da Luísa. Obrigado, Senhor Jesus, pela vocação dela. Eu te louvo e te agradeço. Agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor deste a ela a graça de perseverar. Obrigado, Senhor, pela vida também da Karine, da Júlia, porque destes a ela a graça de perseverar, porque o Senhor tem sustentado a vida de cada uma delas. Te louvo e te agradeço pela vocação, pelo chamado delas. Te louvo e te agradeço pela minha vocação, pela vocação da Giovana, pela vocação do Jailson, pela vocação da Neurene, de cada catequista, de cada catequizante, pela vocação do Gabriel, pela vocação do Luiz Fernando, pela vocação da Amanda, pela vocação também da Letícia, pela vocação de cada catequizante. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Que o Senhor possa derramar uma graça sobre a família de cada um deles, derramar uma graça especial sobre o coração destes meus irmãos catequizandos, para que eles possam ter a certeza que o Senhor está com eles, para que eles possam ter a certeza de que a vida deles é tão preciosa para ti, Jesus, mais preciosa do que todo este mundo, mais preciosa do que todos os reinos, mais precioso do que tudo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo dom da vida, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu carinho. Por isso eu te louvo e nessa tarde eu te peço que envies o Espírito Santo para que nós possamos vivenciar um momento catequético que nos leve mais perto de ti, que nos leve para a santidade, que nos faça feliz, que nos faça alegres no Espírito, que nos faça com o coração próximo ao teu.
para que nós possamos entender que a vida tem sentido, que a vida tem um sentido que é estar contigo, que o sentido da vida é viver para ti, que o sentido da vida é dar passos no teu amor, que o sentido da vida é poder te conhecer e ficar perto de ti, permanecer contigo, Jesus. Porque tu és o nosso tudo, tu és o nosso amor, tu és a nossa fonte, a fonte de alegria, a fonte de vida, a fonte de felicidade. Obrigado, Jesus. Por isso rezemos juntos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Muito bem. Estamos mais uma vez aqui, reunidos, para falar do tema que a Giovana ia falar, mas eu vou falar hoje. E ela vai falar o próximo. Hoje nós vamos falar sobre a vocação do homem, imagem de Deus. A vocação do homem, imagem de Deus. Estão me ouvindo bem? Não está travando? Não está dando lag aí? Está tranquilo aqui. Que bom. Então, nós estamos no mês vocacional, certo? O mês das vocações. O mês de todo mundo. É o meu mês, é o teu mês, é o mês de todo mundo. Não é um mês só dos seminaristas, padres, diáconos. Não é um mês só nosso, não. É o mês de toda a humanidade. Porque todo mundo tem uma vocação. Não se tire. Mesmo que você está com essa vocação aí, falando minha vocação é ser solteiro. Minha vocação é ficar sozinho. Não existe vocação assim. Você está entendendo? A nossa vocação já está escolhida no coração de Deus, né? Então, Deus já tem uma vocação para cada um de nós. Cada um de nós, Deus já tem uma vocação. Ele nos chamou desde toda a eternidade. Antes mesmo que você nascesse, antes mesmo que você fosse criada, gerada, escolhida, desenhada, né? Quando Deus te desenhou. Aquelas músicas meio estranhas que o povo canta aí, mas a gente pega só o pedacinho dela, assim, quando Deus te desenhou. Como ele estava com papel, né? Falando assim, olha, eu vou desenhar aqui a Júlia, vou desenhar a Karine, a Luísa, a Giovana, o Wellington, e vou fazer eles assim, entende? Vou desenhar eles, nossa, vai ficar bonito assim, vai. Nem precisa de tatuagem, porque a pele deles já vai ser tão bonita que para quê? Para quê tirar aquela beleza natural de que eu deixei lá? Vai tampar, vai tampar a beleza natural. Então assim, eu espero que eles não venham marcar aquela pele. Se marcar, tudo bem, né? Eu não vou ficar profundamente magoado, porque eu entendo que talvez eles ainda não entendam que eu tive muito trabalho para desenhar eles assim, e que eu vi que assim estava ótimo, tá perfeito, lindo, bonito, ótimo, né? Então, assim, então, eu gostei do que fiz, né? Aí Deus fez eu e você assim. Nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Perfeitos, isso mesmo. Esta é a nossa vocação, a vocação de ser
Lindos e maravilhosos, como diz a Giovana. Entende? Então, assim, Porque a perfeição não existe, mas existe, nós somos todos perfeitos para Deus. isso mesmo. Essa é a nossa vocação, né? Eu acho que a internet da Júlia não, da Luísa deve estar ruim, que ela saiu, né? Mas veja aí, Giovana, se você consegue encontrar ela e ver o que acontece. Enquanto nós vamos aqui dando uma introdução. Então, estamos no mês das vocações e o tema nosso, né? O tema nosso fala de vocação. Só para vocês entenderem, nós, nesse mês vocacional, nós celebramos algumas vocações que são chamadas vocações específicas. Mas eu vou chegar lá, né? Antes de tudo, eu gostaria de a gente falar também que hoje a gente celebra uma solenidade importante, né? Que é, quem sabe, quem que é a Assunção de Nossa Senhora. Eu espero que todos saibam que hoje nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. E a Assunção de Nossa Senhora, olha só que importante, né? Nossa Senhora foi assunta ao céu. Aí a gente pode perguntar, o que é a Assunção? Rapidinho, resumindo. A Assunção foi que Nossa Senhora foi elevada ao céu de corpo e alma. Jesus falou assim, eu quero a minha mãe aqui comigo, eu não vou deixar o seu santo corpo, perfeito, bonito, abençoado, eu não vou deixar aí, eu vou trazer, né? Eu vou trazer para perto de mim. Aí Deus trouxe a sua mãe para perto dele no céu, de corpo e alma. Ela foi assunta ao céu, né? Foi elevada. É como se estivesse dormindo, né? Para dizer alguns padres da igreja, como se estivesse dormindo, e ela foi elevada ao céu. O que significa isso? Para mostrar que nós vamos ser também, nós vamos estar lá no céu de corpo e alma. Nossa Senhora é a primeira a estar lá, assim, a primeira, assim, contando fora Jesus, né? Que é o primeiro a entrar no céu de corpo e alma, né? Então, assim, mas nós vamos estar lá também, assim, daquela forma lá de Nossa Senhora, ressuscitados, gloriosos, como a nossa querida Mãe Santíssima. Entendem? Então, é uma grande solenidade, é importante, porque, resumindo, a gente vive um momento de deixar o pecado, olha só essa dimensão da Assunção, é um deixar a terra, as coisas terrenas, carnais e tudo, para podermos viver com Deus. A ser assunto ao céu é a nossa vida poder ser elevada ao céu, nosso coração, a nossa alma, entende? Então, tipo, simboliza isso, significa isso. Nossa Senhora nos dá esse reflexo de que, olha, a gente precisa, nossa alma, nosso coração, a gente precisa saber que a nossa morada, o que nos espera, é estarmos lá, com Deus. Então, temos que nos preparar para isso. Temos. Deus e com Nossa Senhora. Hã? Com Deus e com Nossa Senhora, porque ela é porta do céu, e essa função de Nossa Senhora é extremamente importante, né? Que é um dogma da nossa igreja, ou seja, uma verdade incontestável. Isso é verdade da mais pura verdade. Isso. E olha só, depois vocês leem o evangelho de hoje, eu vou ler, porque assim, hoje eu não vou ler, eu ia ler o evangelho, só que como a gente vai tratar de muitos versículos bíblicos, que hoje a nossa catequese vai ser bíblica, eu sei que vocês gostam muito da Bíblia, né? A Karine é nossa biblista aí. Também, né? A Júlia, a Luísa também,
que gostam também da palavra, que são exegetas, né? Sabe o que é exegetas? Exegetas, vocês não sabem. Então, é bom que vocês saibam, quando alguém perguntar para vocês, assim, vão falar de exegetas. Ah, eu já vi essa palavra. Exegetas, é com E, X, E, G, E, exegeta, T-A. Então, exegeta, essa palavra significa aquele ele estuda a interpretação bíblica, é aquele que sabe entender o texto bíblico em todas as dimensões, é aquele que adentra no conteúdo da Bíblia e sabe explicar o contexto, a linguagem, como que estava lá na época, sabe trazer o sentido espiritual, sabe? Ele sabe, assim, pegar tudo aquilo que a palavra está ali, ele sabe até saber o que está por trás daquilo tudo, entende? Ele consegue entender, ele faz um estudo mesmo profundo. Então, esse é o exegeta, entende? Então, a vocação do homem é imagem de Deus. Primeiro, o que significa vocação? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para a Karine, que sabe. Eu acho que... Sabe? Não sei se é bem a explicação, mas é aquilo que você nasceu para fazer, né? Que você faz de melhor, você gosta de fazer. Muito bem, tá no caminho. É por aí. Então, eu peço que vocês fechem os áudios quando eu falar, e aí quando vocês forem falar, vocês abrem o áudio, porque eu estou me ouvindo 3 vezes. Então, a vocação significa, do verbo latim vocare, que significa chamado, chamar. É quando alguém está te chamando. E quem é esse que está te chamando? Deus está te chamando. A voz dele, ele está te chamando. Falando assim, Karine, Júlia, Luísa, eu te chamo. A gente imagina a voz de Deus assim grossa, né? Tipo, o Senhor assim. Ele te chama, assim, ele te chama para uma vocação, para uma missão. Ele te escolheu para uma realidade. Ele te preparou, ele te criou. Então ele está te chamando. O chamado de Deus é um chamado à existência, é um chamado a fazer alguma coisa, como a Karine colocou. O chamado de Deus tem algum objetivo, tem uma finalidade na nossa vida, entende? Chamar é você trazer, você pedir algo, você convocar. Quando você chama, você faz algo vir até você, certo? Certo? Então, Deus, quando chamou a gente, qual foi o primeiro chamado que ele fez pra gente? O chamado à vida. Ele chama a nossa vida, vem pra terra, vem nascer. Eu te dou a existência, você tá entendendo? Então, o primeiro chamado que a gente tem é a vida. É o primeiro chamado, é o primeiro dom de Deus, quando ele nos chama, né? A primeira vocação. Qual é a segunda vocação que ele tem para nós? A segunda vocação, o chamado é dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido para a Júlia. Eu vou te salvar, Júlia. É a agora completa, é a aí, ó. A Giovana completou. A santidade. É a santidade. O que significa ser santo? Por que Deus, depois que nos criou, que nos deu a vida, por que ele nos chamou a ser santos? Porque é a melhor coisa que tem na vida, no mundo. Porque ser santo é estar unido com Deus. Ser santo é viver uma vida no amor, fora do pecado. É uma vida de graça, é uma vida em estado de graça, é uma vida na graça do Espírito Santo. É poder corresponder a bondade e a verdade de Deus, é fazer o bem, entende? Só que, se eu não faço o bem, então eu não estou sendo santo, né? Só que, olha só, a santidade, ela não para quando a gente faz o mal. Você deixa de ser santo quando você faz o mal, você
falha com Deus, você, vamos dizer assim, é, você acaba diminuindo a sua caminhada na santidade, porque a santidade é uma caminhada, você está entendendo? Você vai caminhando para perto de Deus. Mas quando você peca, você caminha um pouco para trás. Podemos dizer que a gente se afasta, né? Um pouco de... Isso, a gente se afasta. Mas não quer dizer que a santidade está perdida. Não quer dizer que você não possa ser mais ter santo. Você se arrepende, você pede perdão a Deus, continua da onde parou e vai para frente. Você tá entendendo? E aí você vai ser santo também. Vai ser santo como todos os santos. Tá entendendo? Não é impossível, não é difícil, não é, entende? Santidade não é algo assim que é impossível, não. Quando você está buscando fazer o bem, está fazendo a catequese, você quer receber a crisma, você quer ficar mais perto de Deus, você quer, entende, os sacramentos, você está buscando, você está dando passo para a santidade, você está dando passo para perto de Deus, você está fazendo a sua parte, entende? E Deus está vendo tudo isso e vai te fazer santo, santo, tenha essa certeza disso. Se você busca firmemente terminar sua vida e chegar no céu como um santo, porque você sabe que todo mundo que está no céu é santo, né? Não tem aquele que assim, não santo lá, não, tem um que não foi especificado santo, ele está lá, tipo assim, está lá por misericórdia, todo mundo está por misericórdia lá, mas ele vai falar, mas a pessoa foi tão difícil que ela está lá por misericórdia que nem foi para lá sem ser santo. Olha, quando você já vai para lá, quer dizer que você foi premiado santo. Quer dizer que você chegou lá como santo. Quer dizer que Deus te viu como santo para estar lá no céu. Porque você sabe o que significa santo? A palavra santidade, santificação, santidade, significa separado. Quer dizer, Deus te separou para Ele. Então, entende? Então, se você já estava se separando do mundo, das coisas erradas, para Deus, então você já estava vivendo uma vida santa, você já estava sendo santo, tá entendendo? Então, quando Deus vê, ele vai falar, nossa, ele se esforçou tanto, chegou no último suspiro da vida, se arrependeu, então ele se separou. O povo pode até não ter acreditado, não ter visto essa santidade, mas eu sei que aquela pessoa foi santa, então eu vou deixar ela aqui no céu. Quando todo mundo chegar, vai ver que ela está aqui, aí que ela foi santa. Por quê? Porque ela é santa. Você tá entendendo? Então, assim, ser santo é isso, ser santo é ser separado, ser todo de Deus. Quando você se torna todo de Deus no céu, a gente vai ser todo de Deus. Certo? Alguma dúvida nessa questão de santidade? Então, beleza. Busca a santidade, que é a segunda vocação. A gente tem que corresponder com os nossos chamados de Deus. É Deus que está te chamando, não sou eu, não. É Ele que está te falando. É a palavra dele, não é minha palavra, não. Então, busque isso. Qual é a nossa terceira vocação? A nossa terceira vocação é essas, como é que eu posso dizer aqui? Essa hierarquia aqui que eu estou fazendo, esses graus que eu estou colocando aqui, essas ordens, entende? Que eu estou falando da vocação, estou dando uma formatada segundo a minha concepção, segundo a concepção de Ué. Entende? Depois futuramente, quem sabe, né, São Wellington aí, a gente tem que querer ser santo. Então, olha só, segundo a minha concepção, a terceira é a vocação ao amor. Nós somos chamados ao amor. Só que a terceira, ela é parecida com a segunda, é parecida com a primeira. A terceira é como se ela é uma ligação das duas primeiras. Porque quando você é chamado à vida, você já é chamado ao amor. Porque a sua vida é fruto do amor. Você foi feito para ser o amor na terra, para viver o amor na terra, para ser fonte do amor, para levar o amor, para ser imagem do amor. E você já é imagem do amor. Tá entendendo? Então, tenha certeza disso. Está ligado aí. Sua vocação é o amor. Como diz Santa Teresinha. Na igreja, eu quero ser o amor. A minha vocação é o amor. Entende? Que maravilha. Coisa linda, bonita.
Aí, por que está ligado com a santidade? Porque se você for santo, você vai estar, você está cumprindo o seu chamado. Para ser santo, você tem que levar o amor, você tem que ser o amor, você tem que viver o amor. É difícil viver o amor? É difícil, mas não é impossível. Lembre sempre disso. Não é impossível. E você já viveu o amor. Nunca se esqueça. O problema nosso é que a gente se esquece, a gente coloca as dificuldades na frente da nossa memória, da nossa lembrança. A gente esquece que a gente já viveu em alguns tempos na nossa vida, alguns detalhes, alguns momentos específicos lá em um determinado momento que a gente nem lembra, mas que a gente viveu o amor, que a gente fez o amor. Se a gente conseguiu, por que que a gente não acredita que a gente vai conseguir futuramente? Por que que a gente não acredita que não é impossível? Tá entendendo? Então, a gente pode viver o amor. Então, mesmo que seja difícil amar a pessoa mais difícil, que nos faz o mal, que entende, você vai conseguir. Porque Deus nos capacitou para isso. Ele já nos deu essa capacidade. Nada pode dizer que você não vai conseguir. Se foi Deus que te deu a capacidade, você está negando a graça de Deus em você? Você está negando o poder de Deus que te configurou? Você está negando a voz de Deus que disse isso? Aí é capaz de a gente negar Deus, a gente acaba, né, falando diretamente com Ele quando a gente faz isso. Então tomem cuidado de não falar para Deus que ele está errado. Não, você está errado, Deus. É impossível, não é impossível. Entende? Vivamos o amor, então. Essa é a terceira vocação. Qual é a quarta vocação? Vocação específica, que é uma vocação que cada um é chamado aqui nessa terra a cumprir, uma vocação específica. E quais as vocações específicas que Deus nos deu? Primeiro, Ele nos deu uma vocação natural. O homem e a mulher foi criado um para o outro. Está entendendo? Assim, os dois foram criados. Eles são atraídos um para o outro. Por quê? Porque a mulher, ela é tirada do homem. Então, ela é uma companheira, uma auxiliar, mas ela é um complemento, é algo que completa o homem. Está entendendo? Então, é natural essa vocação entre os dois. Isso aí é algo natural. Todos os seres humanos do planeta Terra, chamado planeta azul, desta terra onde a gente vive, são chamados ao homem e à mulher a se unir. E somente homem e a mulher. Porque foi assim que Deus os criou e deixou na natureza, no instinto natural da alma criada. Entende? Isso é a verdade plena. E o que acontece? Aí vocês falam, e aí, agora os padres têm um grande problema, né? Os consagrados, aqueles têm um grande problema. Por quê? Se eles são atraídos para o sexo oposto, né? Então, como é que eles vão fazer? Porque o natural seria que eles estivessem né, juntos, eles estivessem completos, vamos dizer assim, né? Mas, olha só, Deus completa o homem também. Isso é muito importante entender. Por quê? Porque, por mais que fique faltando algo natural na vida do homem e da mulher que se consagra todo a Deus, Deus, ele vem e abastece o homem e a mulher. Porém, ele vai completar, mas não vai completar totalmente. Sempre vai ficar faltando algo para o homem consagrado e para a mulher consagrada, que vive uma vida só para Deus. Mas isso que fica faltando não é algo que vai, vamos dizer assim, romper com a vocação que Deus deixou, não vai romper com o nosso ser que Deus fez, você tá entendendo? Porque, na verdade, esse algo que fica faltando, que fica incompleto, a gente renunciou por amor a servir a Deus, e servindo a Ele, estando unido com Ele, Deus viu que isso era bom, entende? E Deus viu que isso
vai nos fazer feliz e que isso vai nos realizar e que isso vai ser um bem para a humanidade, para o corpo de Deus. Então, olha só. Então, não quer dizer que a gente o homem e a mulher são obrigados totalmente, todos os homens do planeta Terra, a se unirem, né? Tem aqueles que têm um chamado a ser consagrado, a ser todo de Deus. Então, é possível isso, e Deus permitiu que isso acontecesse assim, entendeu? Porque realmente, como eu falei, a alma do homem, a alma da mulher, consegue superar esta carência que vai ficar faltando, dessa complementariedade do sexo oposto, né? Entende? Eles conseguem suportar isso e conseguem viver bem, e conseguem viver totalmente para Deus. Porque quando você tem a ação de Deus dando um complemento maior na sua vocação, então ela te dá a força, ela te mantém, ela te sustém para que você possa cumprir a sua missão. Assim as irmãs consagradas, assim são os padres. Entende? Assim são não só as irmãs consagradas, mas os padres, mas também tem os leigos que vivem totalmente para Deus. Então a gente vai falar aqui dessas vocações específicas. Vamos devagar. Primeiro, temos o matrimônio. Eu vou começar por ele, né? O matrimônio é uma vocação específica, né? Que a gente já sabe, o homem e a mulher. Temos, então, a vocação ao ministério ordenado. Ministério ordenado, que são os que são ordenados para serem diácono, padres e bispos. E nesse ministério ordenado, os diáconos, eles tem aqueles diáconos permanentes, que podem ficar como diáconos para sempre. Esses diáconos permanentes, eles podem ser casados ou podem ser solteiros também, entende? Para sempre, ser diácono para sempre. Por exemplo, os diáconos permanentes, quando ele perde a mulher dele, né? O que acontece? Ele não pode se casar de novo. Ele tem que continuar como diácono viúvo, né? Servindo a Deus na sua diaconia. Então, por isso que existe isso. Aí, só que há aqueles diáconos que vão se tornar padres, aí que se chamam os diáconos transitórios. Eles ficam um tempo como diácono até se tornar padre, que nem vai acontecer comigo, né, daqui a 2 semanas, e eu vou ficar até o meio do ano que vem para se tornar padre no ano que vem. Então, existe esse processo, eu vou passar por esse processo. Aí tem os padres que ficam sendo padres, e quando a igreja precisa que ele seja bispo, ela chama eles para ser bispo. Não é algo assim que é continuado, que foi padre, aí automaticamente, futuramente vai ser bispo. Não. O bispo ele é chamado a ser ordenado bispo numa necessidade que a igreja aponta e escolhe a dedo para quem vai ser. Certo? Então, estes são um ministério ordenado. Dentro desse ministério ordenado, aí, beleza. Eu vou pular isso, aí, beleza. Já temos 2 aí, né? Temos os religiosos, a vocação consagrada. Os religiosos, quem são eles? Fala, não, quem são esses religiosos? Religiosos são aqueles que vivem em conventos, em mosteiros, em lugares que vivem numa comunidade onde eles podem usar um hábito, entende? Uma veste, sempre assim, um hábito, que é uma túnica, alguma coisa assim. Podem, constantemente eles usam, né? Ou podem também não usar, não é algo que esteja em todos, mas é só para vocês entenderem. Os religiosos são umas comunidades, uns institutos, entende? Umas casas religiosas de votos consagrados que foram fundados por santos, por santas e santos, entende? Alguns, ou não, nem sempre santo, né? Pode ser uma pessoa normal que fundou também, que ainda não chegou a ser santo e tudo, entende? Então, assim, a pessoa funda, aí o povo vai lá viver
em comunidade. Esses são religiosos, são pessoas que vivem lá, né? Não é porque eles vivem, todo mundo vive, os padres também vivem rezando, mas assim, é porque esse nome foi colocado para separar eles, que são fundados dessa forma, vivem numa comunidade, dos padres diocesanos, que são esses dos ordenados que eu falei. Os padres diocesanos, eles são, então, padres que vivem na diocese, eles não vivem numa comunidade, assim, à parte, entende? Eu acho que vai surgir mais perguntas aí em relação a isso, mas se não entender, pode perguntar. Então, os religiosos, eles podem ser padres também. Podem e não podem. Tem alguns que não podem, outros podem, mas só para vocês entenderem que há possibilidade, entende? Outra vocação que tem são os leigos consagrados. Essa é uma outra vocação específica. Os leigos consagrados, eles já vivem numa comunidade também, onde tem vários leigos que servem a Deus, que vivem para evangelizar, que colocaram toda a vida deles para servir, para evangelizar a Deus. E eles vivem tudo em comum, têm a sua missão. Aí, dentro dessas comunidades, tem os membros de aliança e tem os membros de vida. Os membros de aliança são aqueles que vivem lá fora, fazendo seus trabalhos, lá no dia a dia, mas ajudam na comunidade, vão lá para evangelizar e servir. E os membros de vida já vivem na comunidade para evangelizar, são sustentados pela providência, pela caridade, né, do povo, e eles vivem para evangelizar, e muitos deles podem ser celibatários. Essa palavra celibatários, só para vocês entenderem. Os padres, os diáconos e os bispos, eles são celibatários. Desde quando a pessoa é ordenada diácono, ele faz o voto de ser celibatário. Aí você fala, o que é esse negócio de ser celibatário? Celibatário é aquele que consagra todo o seu corpo, toda a sua humanidade a Deus. Ele consagra toda a sua vida a ser somente de Deus. É como toda a sua castidade, entende? É como ele faz um voto de realmente não ter nenhuma relação com, se for homem, né, com mulher, a mulher com o homem, ele faz um voto de ser totalmente consagrado, consagra a sua sexualidade para Deus, entendeu? E aí, esses são celibatários. Então, os padres, os diáconos, os padres, os bispos são. Então, isso, já desde o diaconado, a gente já faz essa consagração, esse voto, né, essa promessa, né? E os religiosos também fazem essa consagração, mas tem aqueles religiosos também que eles são leigos, e tem aqueles religiosos dentro dessas comunidades aí, vocês vão ver também alguns leigos que são chamados religiosos, entende? Então tem os religiosos de vida secular. O que é de vida secular? Quando vocês ouvirem isso, vocês vão entender. São religiosos que vivem no mundo. Quando fala de secular, é que vive no século. Por isso que usam essa palavra. Secular quer dizer que vive na sociedade, no século atual, no mundo, você está entendendo? Então, há os leigos que são de vida secular. Então, eles são religiosos também. Por quê? Porque são pertencentes àquela primeira comunidade dos religiosos que eu falei para vocês, que são fundadas ou por pessoas santas ou não santas, mas é porque se torna uma comunidade religiosa, porque tem um documento papal, a coisa é muito bem estruturada, você está entendendo? Entende? Ou está tentando se estruturar, mas elas estão nesse caminho. Mas para vocês entenderem, tem essas comunidades de vida que eu falei, comunidades de vida dos leigos consagrados, entendeu? É outra vocação. Deixa eu ver se tem outra vocação. Se eu estiver esquecendo alguma, você lembrar aí, Giovana, você me fala. Então, os monges entram nessas vocações religiosas e tudo, só para vocês entenderem, não confundirem. Os franciscanos são os religiosos também. Todos esses nomes que vocês conhecem mais popular aí, de alguns, são religiosos, né? Já ouviram falar nos... Como é que é o nome deles? Mercedários, nos capuchinhos também, que são franciscanos
os capuchinhos, né? Também tem outro que eu estava tentando lembrar aqui, os salesianos, mas tem também os... Cara, me fugiu um aqui que é tão... Enfim, quando dá uma coisa na cabeça, não lembro, mas eu vou lembrar, depois eu falo. Mas tem essas vocações aí. Então, essas são as vocações específicas. Aí você vai procurar em qual você se enquadra, né? Você tem um grande discernimento para fazer, porque Deus, ele nos chama, né? Só que, claro, se você tiver já a certeza no seu coração daquilo que Deus te chama, tudo bem. Só que você tem que também sempre se perguntar, estar aberto a entender os desígnios de Deus e se ele não te aponta um sinal para alguma outra vocação específica, né? E pode você ser chamado a ser irmã, pode ser chamado a ser consagrado de vida de alguma comunidade, né? Diversas coisas. Então, assim, é claro que você não precisa ficar desesperado, achando assim, eu tenho que sair em todas do mundo possível para descobrir aquilo que Deus está querendo de mim. Não precisa ficar desesperado a esse ponto. Viva a sua vida bem e como eu te falando, a inquietação surge natural no coração. Quando você surge uma inquietação, por exemplo, você fala assim, surge uma inquietação de querer se consagrar todo a Deus. Aí você vai e procura conhecer alguma que te chamar a atenção, ou que mover no teu coração, ou que se apresentar primeiro, né? Enfim, mas viva em paz. Viva a sua vocação sabendo que você não vai viver uma vocação solteira pro resto da vida, ou no oba-oba na balada. Não existe vocação para isso. Entende? Então, beleza. Vocês entenderam o que significa vocação, né? Vocação é isso daí. Tudo isso aí que eu falei. Alguma pergunta sobre essa questão de vocação? Pode falar sem medo, ou se não tiver, pode falar que está tudo bem assim, joinha. Beleza. Então, agora eu pergunto a vocês, a qual vocação Deus chama o homem? Qual vocação que Deus te chama? Você já sabe? Aí alguns vão dizer, sim. Não, eu tenho a certeza. Aí você fala assim, não, eu tenho certeza que eu vou me casar. Eu tenho certeza absoluta. Aí eu digo para vocês, eu também tinha certeza que eu ia me casar. Eu tinha. Mas Deus deu um retorno aí, deu uma redirecionada. Uma grande redirecionada, né? Mas eu tô feliz, cara. Eu tô feliz porque, assim, eu sei do que eu tô renunciando, né? Eu sei que não é fácil, né? Vocês poderiam fazer perguntas para mim, só que a gente faria aqui um debate vocacional, né? Mas eu sei que não é fácil, mas Deus, ele prometeu que não ia ser fácil, mas no fim das contas, tem uma grande felicidade, algo reservado, que é muito maior e que vale a pena, sabe? É no sofrimento, nas tristezas, nas lutas, que nos fazem felizes, sabe? Eu acho que há mais alegria em uma alma salva no céu, né, do que 1.000 pecadores que não precisam de conversão. Então, por essa alma que precisa ser salva, eu quero dar a vida. E se eu conseguir ser canal de Deus para uma alma chegar no céu, eu acho que isso vai ser a maior felicidade e recompensa na terra que se pode receber de Deus, né? Por mais que, como eu te falei, a gente renuncia a algo muito bom, que é o matrimônio, que é a união matrimonial e que a gente poderia ser muito feliz como uma família. Mas as famílias também têm suas dificuldades, têm as suas lutas, têm os seus problemas. Em tudo na vida tem os seus problemas. Mas, como eu falei, a gente não escolhe uma coisa por causa dos problemas da outra.
A gente escolhe uma coisa porque Deus vai ficar muito feliz de a gente realizar aquela coisa. E como vai ser bom encontrar com Deus no final da vida, lá no céu, e perceber que ele ficou feliz porque a gente escolheu a coisa certa, né? Vai ser muito bom. E isso eu tenho certeza, porque Deus sabe do que a gente teve que deixar, que seria muito bom também. E por isso ele vai nos dar algo muito melhor. Entende? Por isso ele nos realiza com algo muito maior. E eu digo para vocês que a felicidade que a gente pode construir aqui na Terra, buscando ser feliz com uma pessoa, unida a uma pessoa, ela também não, ela nessa Terra ela não é eterna. E por isso a gente tem que amar as pessoas por mais do que elas podem nos oferecer, para a gente ser feliz no nosso corpo, na nossa alma, na nossa humanidade aqui. A gente tem que amar as pessoas que Deus colocar na nossa vida para levar elas para o céu, para que elas sejam felizes encontrando com Deus. Porque o que adianta você se satisfazer na sua vida aqui na Terra com uma pessoa e no final da vida essa pessoa não está lá no céu com Deus, ou você também se perder porque se preocupou mais na sua realização pessoal humana do que naquilo que era estar lá com Deus. Então, assim, eu estou dizendo isso para ficar bem claro que é possível ser feliz também no matrimônio? Com certeza, tá entendendo? É possível ser feliz unido com uma pessoa e você amando ela, mas e no final da vida, vocês duas irem para o céu. E no final da vida vocês entenderem que o amor de vocês não era o absoluto que realizaria a alma e o coração de vocês. Isso não é um absoluto. Nunca vai ser um absoluto. Entende? Vai poder realizar vocês em grau extremo. Pode até realizar. Mas esse grau extremo tem um limite. Você está entendendo? E o limite do amor de Deus que nos realiza plenamente é um limite ilimitado. É um limite sem limite. Então, assim, é algo que ultrapassa o limite. Tá entendendo? Então, isso que ultrapassa é muito melhor, muito maior. E aí, não desperdice a vida de vocês e a felicidade de vocês nessa terra, buscando uma realização só corporal, entende? Humana, egoísta, afetiva, tipo algo assim que queira te fazer ser realizado por si só. Não vale a pena. Entende? Não vale a pena. Só um adendo. Uhum. Do que o Wellington falou muito bem, maravilhoso, inclusive, amei. Aí eu acho importante a gente falar que assim, todas as vocações, elas têm várias semelhanças também, várias coisas em comum, né? Principalmente a questão de todas elas envolvem o amor, né? Como nós somos chamados, né? Uma das nossas vocações, nosso chamado de Deus é o amor, mas o amor mais puro mesmo, sabe? Um amor diferente desse amor que a gente acha que a gente ama em várias situações. Um amor que muitas vezes é muito mais carência, um amor que muitas vezes é mais apego, mais carnal ou qualquer coisa nesse sentido. É um amor totalmente diferente. E esse amor, ele é comum em todas as vocações, sabe? O amor ao próximo, e mais do que isso, quando a gente ama de verdade, esse amor que vem de Deus, a partir do momento em que a gente percebe que nós somos responsáveis pela caminhada do outro também. No momento em que a gente percebe que a gente não vai para o céu sozinho, a gente precisa do outro e de nada vai valer a gente ir para o céu e chegar lá e de repente a nossa família não está lá, os nossos amigos não estarem lá, as pessoas que a gente ama de verdade não estiverem lá. Então, em todas as vocações tem o amor, né, em comum, além também da renúncia. Todo tipo de vocação existe algumas coisas que você vai precisar abrir mão, renunciar para poder viver aquela vocação de forma plena e verdadeira. Sabe, muitas vezes a gente, especialmente nós, na nossa juventude e tudo mais, a gente se apega àquela coisa de tipo,
como se só existisse uma vocação certa para todo mundo, como se todo mundo tivesse que casar ou aquela coisa. A gente às vezes se apega a isso, mas a gente às vezes se apega a isso de uma forma errada, que é a questão de, ai meu Deus, eu não posso morrer sozinho. Ai meu Deus do céu, eu preciso de alguém, sabe? Então, assim, a gente tem essa visão um pouco errada. E eu espero muito que vocês levem com vocês, dentro do coração de vocês, essa mensagem, essa questão de que a gente só vai amar de verdade quando a gente tiver noção dessa nossa responsabilidade. De que de nada adianta eu estar, às vezes, casada com uma pessoa, igual a Erika falou, se a gente não tiver um propósito em comum de santidade, um propósito de ir os dois para o céu e de construir uma família santa também, porque senão de nada vai adiantar. De todas as vocações, é a que a gente mais vê, assim, a mais comum, a que enche os olhos assim, em alguns momentos, é justamente o matrimônio. E a gente esquece desses detalhes, sabe? Acha que é tudo muito fácil, que é tudo muito simples, sendo que não é, sabe? Então, assim, para ter esse discernimento é um processo. Eu acho que o Wellington, como já teve o dele e tudo mais, pode até depois, em algum momento, compartilhar isso com a gente, mas vai de muita oração, vai de muito contato mesmo com Deus, se abrir verdadeiramente, porque às vezes a gente acha que está se abrindo, mas não está. Então, assim, que a gente possa colocar isso em oração, pedir ajuda para as pessoas que já tiveram esse tipo de experiência, já tiveram, né, já vivem hoje a sua vocação, seja ela qual for, especialmente se você se te identificar com alguma mais específica, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é muito importante para a gente na nossa vida e na nossa caminhada cristã, porque de nada adianta a gente estar aqui e não buscar viver verdadeiramente a vocação que Deus escolhe para cada um de nós. E, claro, não é fácil, acho que o Wellington pode falar até muito melhor do que eu nisso. Envolve muitas coisas, envolve muitas renúncias, envolve tudo. Inclusive no que mais enche os nossos olhos, né? Que, no caso, principalmente o matrimônio, por assim dizer. Porque a gente a gente vive um mundo muito de pecado, a gente vive muito um mundo cheio de emoções e de carências, enfim, de coisas assim que acaba fazendo com que a gente se confunda ou que a gente se afaste de Deus. Tanto é que você pode ver a quantidade de pessoas que se casam e no casamento acaba em determinado momento porque provavelmente não era aquela vocação da pessoa, sabe? Então, assim, a gente precisa ter muito discernimento. E, claro, não é fácil, como eu falei, mas acredito muito que a gente tem que rezar, se manter firme, se abrir para o chamado de Deus. E é isso, assim, sabe? Entender principalmente a questão da. Eu falo muito isso porque quando a minha chave virou em relação a essa questão do céu e da santidade, eu comecei a olhar um pouco o mundo de uma outra forma. Porque a partir do momento em que eu sei que eu sou responsável pela salvação de todos à minha volta, eu sou responsável pela salvação de vocês, eu sou responsável pela salvação da minha família, eu sou responsável por levar, para ajudar as pessoas a irem para o céu. Então, assim, que isso é uma responsabilidade muito, 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 muito grande. E que a gente não pode achar que isso é uma coisa qualquer. Que a gente pode ignorar isso no momento em que a gente for tomar grandes decisões, por assim dizer, sabe? Então, que vocês levem isso no coração de vocês, rezem, coloquem em oração a vocação de vocês. Às vezes alguém já sabe, como ele, então às vezes ainda está sem nenhuma noção, mas que Deus possa ser atendido, por assim dizer, né? Que a vocação que Ele nos chamar, que a gente possa corresponder, porque eu acredito que, igual o Wellington falou, não deve ter nada mais belo, assim, mais, sei lá, mais alegre, feliz, não sei, do que você, no final da vida, você encontrar com Deus, né, com Jesus, e falar assim, cara, eu dei o meu sim por completo, sabe? Eu fiz o que você queria. Às vezes eu precisei abrir mão de tudo que eu sempre quis na minha vida, mas eu fiz o que eu fui chamada, né, para fazer. Então, assim, que a gente consiga, né, ter isso, porque de fato não é fácil, mas que provavelmente vale a pena. Isso mesmo. Muito bem. Belíssimas palavras aí da Giovana. E é isso mesmo. A vocação, ela não é fácil, mas Deus nos dá a graça, né?
E a gente tem que entender, né? A gente só vai conseguir viver bem a nossa vocação entendendo que nós somos imagem de Deus. E esse é um tema também, né? A vocação do homem, nosso tema de hoje, vocação do homem, imagem de Deus. O que significa ser imagem de Deus? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, está no sentido de nós, imagem porque nós somos criados por Deus e nós provimos de Deus. Imagina, se Deus criou todas as coisas que existem nesse planeta, nessa galáxia, nesse universo sideral, Ele criou a matéria primeira que deu todas as coisas. Ele criou do nada. E quando Ele criou do nada, as coisas vieram dele, que as coisas vêm de Deus. Então você duvida que você veio de Deus? Você foi criado por Deus. Deus te deu a existência. Então, nós fomos criados por Deus e do sopro de Deus. Né? Recebemos o Espírito de Deus, que deu-nos vida. Então, nós temos uma graça de Deus em nós. Você está entendendo? O que nos deu esse dom precioso da vida foi o próprio Deus. Então, nós temos em nós vestígios de Deus. Você tem dúvida que você tem vestígio de Deus? Você tem vestígio de Deus. Pois é. Então, olha só. O que significa ser imagem de Deus? Nós vamos usar a Bíblia aqui, algumas passagens bíblicas, apenas 8, 10 passagens. Coisa pouca. Gênesis 1, 26. Eu vou falando aqui e a Giovana vai anotando no chat, que aí fica aí para vocês depois. Gênesis 1, 26. Ela não entendeu, não. Ixi, tô anotando, menino. Hã? Tô anotando, porque eu tô no bloco de notas que é mais fácil. Aí eu mando aí no grupo. No grupo não, no chat. Nossa, eu mandei 4 mensagens para tentar mandar uma certa. É assim mesmo. Tem dificuldades. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Viu aí? Já está na palavra. É Deus que está falando. Vamos entender. Primeiro vamos nas passagens, depois a gente comenta essas passagens. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou homem e mulher. Tá entendendo? Então, homem e mulher são imagem de Deus. Reflexo de Deus. Gênesis 5:1 vai dizer: quando Deus criou o homem, ele o fez imagem de Deus. Está repetindo. Você está entendendo? Então, assim, vai sublinhando essa questão de ser imagem. Gênesis 9:6 vai dizer: porque Deus fez o homem à sua imagem. Ele fala assim: todo aquele que derramar o sangue humano terá o seu próprio sangue derramado pelo homem. O que significa isso? Deus estava dizendo que, por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem. Porque o sangue do homem, o sangue de um homem justo, brada aos céus. Tá entendendo? Porque o sangue é algo que significa vida, significava dom, é algo muito importante. Então Deus deu esta vida, esse dom. Aí se um homem joga esse sangue do outro homem na terra, esse sangue, ele clama, ele brada ao céu, vai clamar pedindo justiça, você entende, né? E Deus vai fazer justiça, porque sabe que é algo inviolável a vida que Deus criou, muito precioso. Você acha que Deus colocou sanguinho na gente? Sanguinho é importante, sanguinho precioso. Nosso sanguinho
foi criado por Deus. Aí, entende? Pode desperdiçar assim, não. Por isso que a gente tem que doar sangue também. Eu nunca doei sangue, eu preciso também doar, acredita? É porque eu ainda falta, sei lá, coragem. Mas Deus vai providenciar o que falta um dia. Sabedoria 2:23. Sabedoria 2:23 vai dizer: ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez a imagem de sua própria natureza. Nós somos imagem da própria natureza de Deus. Tá vendo aí? Deus falou assim: vou criar eles semelhante a mim. Parecido comigo, falando assim: olha, vou fazer eles caprichado, porque eu amo eles. Então, assim, reflexo do meu amor, fruto do meu amor. Viu que coisa bonita? Deus, ele não perde, não deixa pra gente o pior, não. Não foi feito, tá entendendo? Não foi feito assim, simplesmente. A gente foi feito modelado. A forma é o próprio Deus. Tá entendendo? Olha aí. Eclesiástico 17, Eclesiástico, ou Siracida, quem tiver a Bíblia da CNBB, que a Siracida é o nome do autor do Eclesiástico ali, é um nome, vamos dizer assim, é um codinome, vocês entenderam? Entendeu? Eclesiástico 17:1. Deus criou o homem da terra, formando segundo a sua própria imagem. Viu? Está confirmando. Os livros da palavra vão confirmando. Deus criou o homem da terra, e segundo a sua própria imagem. Romanos 8:29. Romanos 8:29 vai dizer: os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós somos a imagem de quem? Conformes, nós somos conformados segundo a imagem de quem? De seu Filho. Do Filho de quem? Do Filho de quem é o Filho? Filho de Deus. Quem é esse Filho de Deus? Jesus de Nazaré. Então, nós somos conformes à imagem de Jesus. Jesus assumiu a forma, Deus assumiu a imagem humana. Isso quer dizer que nós fomos criados à imagem de seu Filho. Uma imagem que Deus já tinha preparado para assumir. Por quê? Porque Deus já tinha predestinado nós a nascermos e Jesus também foi gerado desde toda a eternidade. O verbo, né? É gerado, né? O verbo é gerado desde toda a eternidade. Que depois ele vai se tornar o Filho, que vai se tornar Jesus. Só corrigindo aí, me corrigindo aí, havendo um adendo, salvo aquilo que eu falei. Muito bem. Porque se nós somos irmãos de Jesus, entende? Se nós somos irmãos de Jesus, nós somos da família de Deus, porque Jesus é filho de Deus. E somos irmãos de Jesus, nós somos, então, filhos de Deus. Filhos adotivos, porque Deus nos adotou com seu sangue, nós já tínhamos falado disso, vocês lembram muito bem. 1 Coríntios 11:7. 11:7. Repetindo para Giovana, 1 Coríntios 11:7. Bingo! Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é a imagem e esplendor de Deus. Tá? Aí você vai lá assim, por que está falando que não deve cobrir a cabeça? Vocês podem perguntar assim, eu estou fazendo as perguntas por vocês, que seriam as perguntas que complicariam um pouco. Assim, por que está falando que o homem não poderia cobrir a cabeça? Quer dizer que eles cobriam? Alguns tentavam cobrir? Aí poderia fazer essa pergunta, né? Olha, no contexto daquela época, as mulheres cobriam a cabeça. Mas aqui estão dizendo que para o homem não cobrir a cabeça, é num sentido simbólico também representando que o homem, ele é a cabeça da família,
entende? Era o cabeça, era aquele que tinha primazia, assim. O contexto da época dava essa grande importância ao homem, né? Então, e também, nesse contexto aqui, está querendo dizer que ele é a imagem de Deus para mostrar que realmente, né? Deus se fez homem, entende? Então, se o homem é imagem de Deus e Deus se fez homem, então Deus, o homem tem que mostrar que ele é a imagem de Deus. Qual que é o outro? Eu tinha falado agora por último, 1 Coríntios 11:7. Agora 2 Coríntios 3:18. Vai falar assim: mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nesta mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. O que está dizendo? Já vou explicar isso aqui. Nós refletimos como no espelho a glória do Senhor. Por que o homem é a imagem de Deus? Porque você reflete a glória de Deus. Você está entendendo? Quando olham para você, para você, Karine, para você, Júlia, para você, Luísa, para você, Giovana, vão falar assim: nossa, vocês são a glória de Deus. Nossa. Por quê? Porque vão ver em vocês a beleza do Criador. O povo tem que ver em vocês essa glória de Deus, a imagem do Criador. Por que eles têm que ver isso? Porque vão ver em vocês a obra da criação de Deus. A obra mais bonita, mais sublime, entende? Que Deus fez. Deus colocou o homem nesse patamar, entende? Então, entendam a honra que vocês têm. A honra de ser imagem da glória de Deus. É pouca coisa, como eu falo, né? Isso não é pouca coisa. Tá achando que é pouca coisa? É muita coisa, é importantíssimo. Então, e vocês sempre resplandecem pela ação do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que brilha em vossos olhos. Tim, tim, é o Espírito Santo que brilha em vosso rosto. É o Espírito Santo que mostra essa beleza esplêndida, fruto do amor de Deus. Por isso que nós temos que olhar para as pessoas com o olhar de ver nelas que Deus quis muito elas. Sabia que quando eu olho para todas as pessoas, quando eu era pequeno eu também fazia isso. Eu olhava para as pessoas e via nelas falando assim: nossa, Deus, ele não se importou com quem era feio, com assim, aos nossos olhos, né? Com quem era bonito. Ele olha para nós e sabe que nós somos frutos dele, que nós somos imagem dele. Então, para ele, todos nós somos bonitos, né? Todos nós somos em graus menores e maiores, mas todos nós somos queridos por Deus. A outra está se acabando. Mas é verdade, tipo assim. Mas é verdade. É assim que Deus vê. Você tá vendo? Você acha que ele fica lá dizendo assim: ah, o que eu fiz de ter criado tal pessoa assim? Nossa, a pessoa é tão, assim, né? Um grau de, de belezura menor. Entende? Deus, olha só, ele, ele tem uma visão, e porque a nossa visão é humana, mas Deus, ele olha o reflexo dele em nós. E isso vale muito mais do que as aparências. Gravou isso aí? Isso vale mais do que as aparências, você tá entendendo? Ele vê a grande beleza que nos deu. Que é uma beleza de ser fruto dele. Que é a beleza de ser criado por ele, desenhado por ele. E ele nos amou quando nos fez. Sabia que seria melhor assim? Né? Então, e que nós devemos nos amar assim. Também tem tudo um propósito, né? Porque a gente tem que se amar do jeito que a gente é. E isso faz parte, porque Deus quer assim. É um procedimento até para que a gente entenda que a gente não pode viver um mundo de aparências. A gente não pode viver um mundo de achar que se for mais bonito ou se for mais
tiver alguns detalhes, é mais importante ou a gente dá mais valor, entende? Existe um valor por trás de cada beleza do ser humano que Deus sabe que é um valor imensurável, é um valor espiritual, um valor assim que vale muito mais do que a gente consegue valorizar. Então, mas vamos continuar. Agora por último, Colossenses 3:10. Colossenses 3:10 vai dizer: E vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Nós vamos nos revestindo do novo. De qual novo? Está dizendo. Do novo que é Cristo. O novo é aquilo que Cristo faz em nossas vidas. O novo é a vida nova, é a restauração, é a transformação do Espírito Santo em nossa vida, em nossa alma, que vai restaurando a nossa imagem, a imagem de pecador para a imagem de santo, agraciado por Deus. E aí a gente vai se tornando, até a gente vai atingindo o conhecimento de Deus e a gente vai se assemelhando cada vez mais à imagem de Deus. Quanto mais o homem, ele se torna santo, ele se aproxima, ele reza, mais ele se torna semelhante à imagem de Deus. Entende? Gravaram isso? Beleza? Tá combinado. O que foi, Giovana? O que foi o quê? Não, então não foi nada, não. Sim, só. Por fim, já vamos encerrar por aqui, mas só para resumir, né? Vocês já sabem que o homem é a imagem de Deus e semelhança. Quando a gente fala assim, é no estado de graça também. Coloquem na mente de vocês que o homem, a sua alma, ela resplandece no seu corpo, a sua vida. Porque o homem, ele não é só corpo. O homem, ele não é só alma. Ele é corpo e alma. Corpo e alma. Unidade substancial. Unidade substancial. O que significa isso, minha gente? Significa que a gente tem que valorizar o homem todo, por completo, a totalidade. Todo homem. Totalmente. Todo ele, todo o ser. Tá entendendo? Então, valorizando e entendendo isso, quer dizer que a graça da beleza da alma, a graça de ter uma alma santa, ela resplandece no corpo e faz o corpo santo. Faz todo homem ser santo. Faz o homem em estado de graça, faz ele todo agraciado e faz ele mais perto de Deus. De Deus. Isso mesmo. Tá entendendo? Então, é isso. Eu acho que, sabendo disso, a gente vai se valorizar mais, a gente vai saber que Deus está querendo nos fazer mais próximos a Ele. Deus está querendo nos fazer mais unidos a Ele. E quanto mais unidos formos, mais belos seremos, mais agraciados seremos, mais santos seremos, e nós vamos entender, mas vamos nos valorizar, vamos saber que nós temos uma dignidade dada por Deus. Todo homem é digno, tem uma dignidade de pessoa. Entende? É importante, deve ser cuidado bem, reverenciado. Quando eu falo homem, vocês entendem, né? Todo ser humano, homem e mulher. É isso. Alguma dúvida? Alguma questão? Algum complemento? Alguma contribuição? Opinião valorosa? Um adendo? Algum? Vocês podem falar, vocês falam muito, cara. Eu, assim, né, às vezes não consigo falar aqui direito porque não tem muito espaço para mim falar, né? É. Ai, nada a concluir, a resumir sobre esse tema de hoje, algo que, sei lá, que você vai ficar aí refletindo.
Tudo certo aí no coração mesmo? Giovana? Não tenho dúvidas, não. Não? Não, por enquanto não. Muito bem, Giovana. Então, se prepare, né? A próxima Giovana vai conduzir sobre a fé. Ela, Giovana, lembra que naquelas mensagens que eu te mandei, lá nos inícios das mensagens, tem o cronograma lá. A senhorita, olhe o cronograma, Eu olho. veja o próximo tema e se prepare para você dar um passo aí. Quando eu vou estar auxiliando no silêncio da noite. Caraca. Giovana, vai dar tudo certo, tô contigo. E eu vou estar aí para para também para contribuir. Eu vou falar assim, pode deixar que eu vou também ajudar. Mas a Giovana vai conduzir a próxima catequese, pedir a ela, porque estou preparando a ordenação. Então minha cabeça vai estar a 1.000.000 por hora. Mas agradeço desde já a vocês, tá bom? Certo? Então, um fortíssimo abraço. Deus abençoe. Vamos rezar para terminar. Estou falando que nem o Padre André Lima. Então, Giovana reza? Ou eu rezo? Tá bom. Posso rezar, tá tranquilo. Então tá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu queria agradecer por mais uma catequese, por mais um encontro nosso, por mais um tema que é extremamente importante, que exige muita oração e muito discernimento, e colocar em intenção, né, em oração, a nossa vocação, que a gente consiga ter esse discernimento, que a gente consiga responder ao chamado de Deus, né, dentro de cada vocação, né, específica para cada pessoa, e a gente possa entender, amar, acolher e dar o nosso sim, né, dentro do que a gente for chamado. Colocar em intenção também a ordenação do Wellington, toda essa preparação, que Deus possa cuidar de tudo, Nossa Senhora passe à frente, que seja um momento muito especial para ele, uma verdadeira entrega, e que a gente possa rezar por ele, não somente durante essa semana e essa preparação dele, mas durante todo o processo de preparação dele para o sacerdócio, por assim dizer, né, no ano que vem. Que Deus possa abençoar cada um de nós, as nossas famílias, que passe à frente, né, de todas as nossas angústias, de tudo que a gente tem sentido, né, nos últimos tempos. Que Nossa Senhora cuide, nos cubra com seu manto sagrado, passe à frente de todas as nossas situações, da nossa semana, que cuide de nossas famílias, de todas as nossas preocupações. Agradecer pelo dom da vida de cada um, pela nossa saúde, por tudo que a gente tem passado, né? Apesar de todas as dificuldades, a gente continua aqui, a gente precisa lembrar sempre de agradecer por todas as dificuldades e pedir que Deus nos dê força, né? Que a gente consiga viver tudo que a gente tiver que viver nesses próximos dias. Por essas e por todas as intenções guardadas em nossos corações, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Obrigada pela presença mais uma vez, meninas. Vocês são maravilhosas. E nos vemos na semana que vem, no mesmo horário. Muito bem. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer coisa. Tchau. Tchau, Júlio. Luísa. Tchau. Então, Karina. Tchau, Giovana. Tchau.